Imagine a seguinte situação. Eu e você temos a mesma quantia em dinheiro. A minha pergunta é, quanto eu devo te dar para que você tenha 10 reais a mais que eu? Dê uma pensadinha aí, rapidinho. E aí, pessoal, pensaram? Conseguiram descobrir? A resposta natural para esse problema é as pessoas dizerem imediatamente 10. Você deve me dar 10 reais. Mas não. A resposta correta é 5. Tá me enganando, hein? Não, vamos ver exatamente por quê. Imagina o seguinte, eu tenho 20 reais e você tem 20 reais. Se eu te der 5 reais, você fica com quanto? 25. Só que se eu te dei 5 reais, eu passo a ficar com 15 reais. Então eu tenho 15 e você tem 25. Portanto, você tem 10 reais a mais que eu. E a resposta então é 5 reais. Vejamos agora um sistema linear homogêneo. É aquele que tem a coluna dos termos independentes toda nula. Ou seja, aquela última coluna depois do sinal de igual, que não depende nem de x, nem de y, nem de z, é toda nula. Todos os elementos ali são iguais a zero. Vamos a um exemplo. 3x mais 5y mais 2z igual a 0. X menos 4y menos 5z igual a 0. E 5x mais 2y menos 3z é igual a 0. Então, observem, né, que aquela coluna que aparece após o sinal de igual é toda nula. Todos os elementos são iguais a 0. Esse sistema é chamado de sistema homogêneo. Agora, quanto à sua solução, vocês conseguem imaginar uma solução natural, uma solução, digamos, trivial para esse sistema? Observe aqui no sistema que se eu colocar 0 para o x, 0 para o y e 0 para o z, eu vou ter sempre a solução para esse problema. Se eu colocar nas três equações x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, essa solução vai satisfazer o meu problema. Então, a solução 0, 0, 0 é sempre solução de um sistema linear homogêneo. E essa solução é chamada de solução trivial, que é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Então, o sistema homogêneo, ele sempre tem pelo menos uma solução, que é essa solução trivial. Vamos à classificação de um sistema linear homogêneo. Nós vimos que um sistema linear homogêneo sempre vai ter pelo menos uma solução, que é a solução trivial, a solução 0, 0, 0. Portanto, o sistema linear homogêneo, ou ele vai ser sistema possível e determinado, ou ele vai ser um sistema possível e indeterminado. Quando ele vai ser um sistema possível e determinado? Quando o delta principal for diferente de zero. E quando ele será sistema possível e indeterminado? Quando o delta principal for igual a zero. Então, para o sistema linear homogêneo, basta verificar o delta principal, o determinante dos coeficientes. Se o determinante dos coeficientes, o delta principal, for diferente de zero, ele é SPD, sistema possível e determinado. Ou seja, possui uma única solução, que é a solução trivial. Repetindo, se o sistema linear homogêneo possui uma única solução, a solução é a trivial. E ele vai ser possível e indeterminado quando o delta principal for igual a zero. Por que aqui eu não tenho que analisar o delta x, delta y e delta z? Porque vocês devem lembrar que a coluna dos termos independentes é toda nula. Então, o que vai ser o delta x? É o determinante da matriz obtida trocando-se a coluna dos coeficientes do x pela coluna dos termos independentes. Ou seja, eu vou ter uma coluna com todos os elementos iguais a zero. Pela primeira propriedade dos determinantes, se nós tivermos uma fila nula, uma fila com todos os elementos iguais a zero, o determinante é zero. O mesmo ocorre para delta y e delta z. Então, de antemão, no sistema linear homogêneo, nós já sabemos que delta x, delta y e delta z são todos iguais a zero. Por isso que basta verificar o delta principal, o dos coeficientes. Dando sequência a este exemplo, 3x mais 5y mais 2z igual a zero, x menos 4y menos 5z igual a zero,
5x mais 2y menos 3z igual a zero. Nós queremos classificar este sistema linear homogêneo. Ou seja, nós queremos dizer se ele é possível e determinado ou se ele é possível e indeterminado, né? Então, a classificação de um sistema linear homogêneo é dada a partir do delta principal, do determinante dos coeficientes. Vamos a ele. O delta principal é o determinante da matriz 3, 5, 2, 1, menos 4, menos 5, 5, 2 e menos 3, que é zero. Ou seja, o delta principal é zero. Então, nesse exemplo, o sistema é possível e indeterminado, possui infinitas soluções. Vamos ao seguinte exercício. Determine os valores de m para que o sistema x mais my mais z igual a zero, x menos y mais z igual a zero, 2x mais y mais mz igual a zero, tenha solução diferente da trivial. Vamos primeiro interpretar um pouco esse problema. O que ele quer dizer com tenha solução diferente da trivial? Ele quer que eu tenha uma solução diferente daquela solução 0, 0, 0. Mas espera aí. Um sistema, ou ele é possível e determinado, uma única solução, ou ele é possível e indeterminado, no caso do homogêneo, que tem infinitas soluções. Então, se ele quer uma solução diferente da trivial, ele quer que o sistema tenha infinitas soluções. Guardem bem isso. Ou um sistema homogêneo tem uma única solução, ou ele tem infinitas soluções. Então, se ele diz que tem uma solução diferente da trivial, ele quer dizer que o sistema tem infinitas soluções. Lembrando agora da classificação do homogêneo. Um sistema homogêneo, ele vai ser indeterminado, ou seja, vai ter infinitas soluções quando... Isso, delta principal for igual a zero. Vamos ao delta principal. Basta fazer delta igual a zero, que é o determinante da matriz 1, m, 1, 1 menos 1, 1, 2, 1, m. Este determinante deve ser igual a zero. Resolvendo esse determinante pela regra de Sarros, nós caímos numa equação. Que equação é? M ao quadrado menos m menos 2 igual a zero. Puxa, que legal, ó. Caímos numa equação do segundo grau. Isso a gente sabe, isso é tranquilo, né? Um Bhaskara. Como é que a gente resolve por Bhaskara? Eu vou colocar as soluções direto aqui, mas é só aplicar aquela formulazinha lá do Bhaskara. A solução vai ser m igual a menos 1 ou m igual a 2. Portanto, para que aquele sistema homogêneo seja indeterminado, ou seja, tenha infinitas soluções, é preciso que o m seja igual a menos 1 ou que o m seja igual a 2. Então, vamos dar uma lembradinha o que a gente viu na aula de hoje. A gente viu sistemas lineares 2x2 e 3x3, né? Basicamente, a gente trabalhou com sistemas 3x3. A gente viu que ele podia ser ou possível e determinado, que tem uma única solução, possível e indeterminado, que ele terá infinitas soluções, ou impossível, que ele não vai ter nenhuma solução. Vimos depois os sistemas lineares homogêneos. E a gente observou que o sistema linear homogêneo, ele sempre tem uma solução, pelo menos uma solução, né? Que é a solução trivial. Ou ele vai ser possível e determinado, ou ele vai ser possível e indeterminado. Bom, então vamos às nossas dicas de estudos para a aula de hoje. Na verdade, hoje eu quero passar mais um probleminha para vocês, mais um exercício para vocês. Vamos vê-lo. O que você pode dizer a respeito do sistema x mais y mais mz igual a 2, 2x mais 3y menos z igual a 1 e 3x mais 4y mais 2z igual a m? Eu quero que vocês avaliem este sistema. Eu quero que vocês me digam para que valores de m o sistema é possível e determinado, ou para que valores de m ele é possível e indeterminado, ou então para que valores de m ele é impossível. Né? Dê uma pensadinha nesse problema. Né? Eu fico por aqui hoje. Um bom estudo a todos e até a próxima. Na aula de hoje, aprendemos sobre sistemas lineares. Vimos sistemas lineares 2x2 e 3x3 e resolvemos eles com a ajuda da regra de Kramers.
que era calcular aqueles determinantes, delta, delta x, delta y e delta z. E estudamos o sistema linear homogêneo. O sistema homogêneo é aquele que tem a coluna dos termos independentes toda igual a zero. E esse sistema, nós vimos que ele sempre admite solução. Ou ele admite uma única solução, quando o delta principal é diferente de zero, ou ele admite infinitas soluções, quando o delta principal for igual a zero. Bons estudos! A minha dica de hoje é que o senhor trabalhe com questões de vestibular. Questões que envolvam sistemas lineares homogêneos e não homogêneos. Principalmente aquelas questões que pedem condições para que o sistema seja possível determinado, possível indeterminado ou impossível. Fazendo bastante exercícios de sistemas lineares 3×3, usando a regra de Cramer. E os 2×2 são sistemas lineares simples, apenas de retas, que eles já aprenderam, já sabem calcular. Então dá bastante ênfase nos sistemas lineares 3×3, usando a regra de Cramer, nos sistemas homogêneos e não homogêneos. Uma boa aula.